A informação, ela não para e agora é conosco. Ao vivo você acompanha imagens de como está o tempo, agora pontualmente ao meio-dia na capital catarinense, que nesse momento a temperatura está bem mais baixa que ontem, né? Se ontem tínhamos um verão no inverno, hoje o inverno lembrou que é inverno. 19 graus a temperatura, já choveu bastante por aqui e agora nesse momento o tempo carregado de nuvens. Você acompanha então como começa essa tarde de sábado, o Balanço Geral, edição de sábado já está no ar. Seja muito bem-vindo. A gente vai fazer um giro pelo estado de Santa Catarina para ver também como está o tempo em Itajaí. Imagens ao vivo, vai chegar na tela do Balanço Geral para você, lá bem carregado, ainda mais cinza esse tempo aí, esse clima que deve estar friozinho, principalmente perto da praia, apesar que os termômetros estão marcando a temperatura um pouco mais elevada, chegando a 21 graus nesse momento no litoral norte do estado de Santa Catarina. Vamos para ver mais uma praia do nosso litoral catarinense? Garopaba, ao vivo imagens, você acompanha inclusive aí, ó, as ondas se mexendo ali, mas nesse momento também a temperatura está um pouquinho abaixo do que o previsto do dia de ontem, que todo o estado de Santa Catarina fez calor demais. A gente estava até acostumado, né, com o sol aparecendo nos últimos dias, mas o inverno resolveu chegar. Chuva, inclusive, também registrando praticamente em todo o estado. Daqui a pouquinho a gente fala sobre os estragos. Fortes chuvas, temporal, vendaval foram registrados. Pode chegar para cá, o seu Balanço Geral de sábado já está no ar e eu já vou pedir a participação do Paulo Mettlen. Coloque ele aqui na tela para mim, porque o Paulo está no norte do estado e ele tem uma informação de que um corpo foi encontrado hoje e que pode ser de um dos pescadores que está desaparecido, que isso aconteceu na última segunda-feira, às 6 da manhã eles saíram para pescar e não foram mais vistos. Paulo Mettlen, excelente tarde para você. A informação, por favor. Oi, Kelly, boa tarde para você, boa tarde para vocês também. O grupo de busca e salvamento do 1º Batalhão de Bombeiros Militar aqui de Florianópolis encontrou na manhã de hoje, deste sábado, aqui nessa região, Praia dos Ingleses e Santinho, o corpo de um homem. E, segundo o Corpo de Bombeiros, esse corpo encontrado pode ou não ter relação com os homens desaparecidos na última semana, ou melhor, no início desta semana. Eu vou retomar um pouco dessa história, Kelly, que nós estamos acompanhando desde o início. 2 homens pescadores saíram para pescar em alto mar, no norte da ilha, aqui em Florianópolis, numa área conhecida que temos 3 ilhas, a de Badejo, Moleques e também a Ilha das Aranhas. Eles saíram na manhã da última segunda-feira, por volta das 6 da manhã, depois disso não foram mais vistos, isso de acordo com a Capitania dos Portos. As buscas foram, então, retomadas e reforçadas durante toda essa semana. Então, é claro, a gente vai aguardar agora as próximas horas para ver se esse corpo encontrado tem relação com esses homens desaparecidos. São 2 pescadores, um homem de 28 anos e o outro de 78 anos, viu, Kelly? Aqui, né? Peço perdão para todos. O Paulo, que está no norte da ilha de Santa Catarina, justamente na região em que esses pescadores saíram para poder fazer a captura de anchova e não foram mais vistos. A gente aguarda, é claro, os desdobramentos, a gente continua acompanhando, a gente tem trazido todas as informações desde que a família conversou conosco, inclusive, para contar sobre esse desespero, a ansiedade em busca de respostas em relação a toda essa situação. Os bombeiros, a Capitania dos Portos, continuam, né, desde as primeiras horas que eles receberam a informação, isso foi ainda na noite de segunda-feira, que eles começaram a fazer toda a extensão das 3 ilhas que o Paulo acabou de comentar conosco, em busca de possibilidades de algum destroço desse barco, dessa lancha em que eles estavam, a lancha Vitória, que foi identificada assim, foi confirmada pela família que era nessa lancha que o seu Orlando costumava ir pescar e que naquele dia ele saiu acompanhado então do jovem William, de 28 anos, e ao que tudo indica, eles
estavam ali nas proximidades justamente da Ilha das Aranhas, do norte da ilha, onde pescadores também comentaram que eles estavam por ali, mas por enquanto, então, a gente aguarda a identificação. Paulo volta daqui a pouquinho e eu aproveito que a gente está mostrando as imagens aí e falamos sobre as fortes chuvas, que daqui a pouco a gente traz informações também, mas antes, vamos verificar como vai ficar a previsão do tempo para esse final de semana? Boa tarde! Você já deve estar sentindo a queda nas temperaturas. E prepare-se, o frio deve fazer um retorno em grande estilo. E o que acentua essa sensação gelada é justamente as altas temperaturas registradas na última semana. As marcas ficaram, em média, 7 graus acima da média para este período do ano. E entre hoje e amanhã, a queda nas temperaturas pode chegar a até 15 graus. As áreas mais frias devem ser, é claro, o nosso oeste e Serra Catarinense, pontos característicos para a formação de geada. Temos 3 graus de mínima em Lages, com 23 de máxima. Caçador, uma oscilação entre 4 e 20 graus está prevista. Criciúma amanhece com 8 graus apenas, assim como Joinville. Blumenau, uma mínima de 7. Em Chapecó, 6 graus pela manhã. Temos grande probabilidade de formação de geada nas primeiras horas do domingo. O fenômeno deve se formar nos pontos mais próximos a São Joaquim. A projeção que é feita pela Epagre-Cirã é de que seja uma chance de cerca de 50% nessa área mais esverdeada da tela. E a semana deve começar com tempo estável, sol e poucas nuvens ao redor do estado. E isso se mantém pelo menos até quarta-feira. A ausência de chuva vai favorecer a amplitude térmica, com manhãs frias e tardes quentes. A partir de quarta-feira, chegam algumas mudanças por aqui. Uma baixa pressão das Caras. É ela que traz a chuva de volta para Santa Catarina. Mas dessa vez ela vem fraca e isolada. O céu é que fica nublado com a aproximação desse sistema. Por hoje é isso, a gente se encontra na segunda-feira. É com você, até lá, tchau, tchau! E esse forte temporal que já estava previsto aconteceu em Joinville, no norte do estado, causou muita destruição ontem à noite. Casas foram danificadas e o teto de um posto de combustível desabou. Nessa manhã, nossas equipes percorreram a cidade para acompanhar o trabalho de rescaldo. A cobertura deste posto de combustíveis em Joinville, no norte de Santa Catarina, não suportou a força do vento e desabou. 3 bombas de abastecimento ficaram destruídas. 2 carros que estavam no posto foram atingidos. Esse teve a parte da frente totalmente destruída. Felizmente, ninguém se machucou. Na manhã de hoje, trabalhadores utilizaram máquinas para cortar a estrutura metálica. Algumas partes já foram retiradas. O posto foi interditado pelo Corpo de Bombeiros. O Emerson chegou cedinho para abastecer e se assustou com o que viu. Na casa dele, por pouco, o temporal não causou prejuízos. Ventos fortíssimos assim, né, com rajadas e deu até mini granizos, né? O vento foi tão forte que entrou água pela porta, pela fresta, alagou a cozinha um pouco, a sala. Mas foi bem, olha, me surpreendeu, foi terrível mesmo. O temporal em Joinville durou menos de 5 minutos. A Defesa Civil Municipal informou que os ventos chegaram a quase 70 quilômetros por hora. Além disso, houve muita chuva e pedra de granizo. A cobertura deste shopping foi afetada e clientes registraram a água caindo das luminárias. Nesta indústria que fabrica eletrodomésticos, a chuva também causou prejuízos. A empresa informou que as atividades chegaram a ser interrompidas, mas já foram normalizadas. Ninguém se feriu. Nesta obra, 4 paredes caíram. Uma delas atingiu a casa do Thales. O susto foi grande. Metade da cozinha ficou destruída. Primeiro foi um pequeno buraco, mas aí por conta das chuvas, por conta de tudo, começou a aumentar
A parte de madeira começou a ceder e realmente aconteceu esse buraco enorme que nem está agora. Na sala, muitos estragos também. Esta poltrona estava aqui neste canto, exatamente onde parte da estrutura atingiu. Dona Maria Lúcia estava sentada nessa poltrona e foi um susto enorme, né, Dona Maria Lúcia? Foi um estrondo assim enorme, eu fiquei assim, não sabia o que fazer. Aí eu fui chamar meu filho. Quando eu fui chamar meu filho, a sorte que eu levantei, fui chamá-lo, caiu o restante. Então, quer dizer, se eu não levanto para chamar meu filho, ia cair tudo isso em cima de mim. Vidro, pedra, olha como é que tá o chão. E foi desse jeito, um estrondo horrível. Um dia que a família jamais vai esquecer. Um susto tremendo, assim... A minha mãe, ela já ficou com o coração mais acelerado, já começou a ficar mais com fraqueza. Foi horrível, e aí foi caindo tudo. Você viu como ficou minha cozinha? Imagina o barulho disso daí à noite, caindo tudo e a chuva em cima. Joinville, na região norte, sempre sofrendo quando acontecem esses temporais. Daqui a pouquinho a gente traz uma outra reportagem, porque os estragos por lá foram grandes e, como eu disse, a nossa equipe percorreu as ruas da cidade e daqui a pouquinho a gente traz uma nova reportagem aqui no Balanço. Na Grande Florianópolis foram registrados vazamentos de água em um shopping de São José. No vídeo que você acompanha aí, a chuva ela cai por meio das luminárias de espaços de lojas e corredores do continente. Em nota, o shopping confirmou os vazamentos em alguns pontos. E segundo o comunicado, o shopping já está funcionando normalmente e, principalmente, está seguro e os profissionais estão atuando para conter toda essa situação. Com certeza um grande susto para quem passava por ali. Imagina, né, um momento de lazer, descontração e ser surpreendido, então, pelo telhado que estava gotejando muita água. E aí sempre aquele questionamento, né, se vai suportar. Felizmente, foram só mesmo esses vídeos que a gente recebeu mostrando essa quantidade imensa aí de água caindo, mas tudo correu bem, está tudo normal. E o empresário da construção civil, Rubens Carlos Pereira, o Rubinho da construção, morreu na sexta-feira aos 88 anos na capital. Ele foi idealizador do antigo hotel Maria do Mar. Além de memoráveis eventos e festas de casamento, ficou marcado pela famosa e tradicional feijoada. O velório do empresário acontece hoje, até o 12:30, na Capela Marfim do cemitério Jardim da Paz, no bairro João Paulo, em Florianópolis. E a gente vai fazer aquela pausa bem rapidinha para você dar uma esticadinha no corpo e voltar para continuar, porque nós só estamos começando. O Balanço Geral, edição de sábado, tem muita informação ainda para você. Até já!